A Nigéria é aquele tipo de país que muita gente já ouviu falar, mas quase ninguém conhece de verdade. É um lugar enorme, diverso, cheio de contrastes que fica difícil de encaixar em uma caixinha só. O país é um caldeirão de histórias, inovações e contradições que desafiam qualquer estereótipo. Quer um exemplo? O que você acha de ser enterrado em uma BMW ao invés de caixão? Pois é, isso acontece por aqui. Hoje, o belo mundo vai te levar de passeio por um dos países mais populosos, vibrantes e influentes da África. Número 1. Localização e dados gerais. A Nigéria fica ali, bem no coração da África Ocidental. De um lado, faz fronteira com o Benin, do outro, com o Níger, o Chad e os Camarões. E lá embaixo, no sul, tem mais de 800 quilômetros de costa banhada pelo Atlântico, no famoso Golfo da Guiné. Com quase 924 mil quilômetros quadrados, essa nação é gigante. E não é só o tamanho que impressiona, é a diversidade. Tem floresta tropical, tem savana, tem manguezal, tem até região semiárida lá no norte, onde a chuva mal aparece. O país é cortado pelo famoso rio Níger, e não é qualquer rio. É o terceiro maior da África. Ele atravessa a Nigéria de ponta a ponta e, no meio do caminho, encontra o rio Benue, formando um ito gigante que divide o país em 3 grandes regiões. Foi por causa desse rio que os colonizadores batizaram o país da Nigéria. No sudeste do país fica o Delta do Níger, uma das maiores zonas úmidas do mundo e um ecossistema de imensa biodiversidade. É ali que o rio se abre em centenas de canais antes de desembocar no Atlântico. Uma região tão rica em vida quanto em recursos naturais, especialmente petróleo. O clima muda bastante de uma ponta a outra. No sul chove tanto que chega a mais de 4.000 milímetros por ano. Já no norte, o clima é seco, o calor é intenso e a seca é realidade. Lagos, que fica na costa, é a maior cidade do país. Uma megalópole com mais de 20 milhões de pessoas. Mas a capital mesmo é Abuja, uma cidade planejada, construída no centro do país para tentar equilibrar a briga entre as regiões. E tem um detalhe curioso. No meio dessa terra tropical, existe um lugar chamado Planalto de Jos. Fica a mais de 1.200 metros de altitude, tem clima ameno e até plantação de morango. Sim, morango, no meio da Nigéria. Algo que poucos associariam à África tropical. Número 2. História. A história da Nigéria começa muito antes da colonização, muito antes mesmo. Há mais de 2.000 anos, a região já era habitada por povos como os Nok, conhecidos por suas esculturas de terracota. São peças de barro esculpidas à mão, com expressões tão detalhadas que até hoje surpreendem arqueólogos. É uma das evidências mais antigas de arte na África subsaariana. Com o tempo, diferentes civilizações surgiram por ali, cada uma ocupando uma parte do que hoje é o território nigeriano. No sudoeste, os Yorubás formaram reinos fortes, com língua própria, religião tradicional e estruturas políticas complexas. Cidades como Ifé, considerada sagrada, e Oió, capital de um império regional, são parte dessa herança que continua viva até hoje. No sudeste, o destaque era o Reino de Benin, famoso por suas esculturas em bronze e por manter relações comerciais com os portugueses desde o século XV. No norte, cidades como Kano e Katsina funcionavam como centros de comércio e cultura islâmica. E foi ali que surgiu o Califado de Sokoto, no século XIX. Uma união de estados muçulmanos que virou potência regional. Mesmo com toda essa diversidade, os britânicos chegaram impondo sua própria lógica. Aos poucos, foram assumindo o controle e, em 1914, juntaram tudo isso num só país, a Nigéria. O nome, aliás, foi inventado por uma jornalista britânica chamada Flora Shaw, inspirada no rio Níger, como já falamos lá no começo. A independência veio em 1º de outubro de 1960.
Mas o caminho desde então não foi simples. O país enfrentou golpes militares, uma guerra civil sangrenta e, mais recentemente, o extremismo do Boko Haram, um grupo armado que se opõe à educação e tenta impor uma visão religiosa radical, principalmente no Nordeste. Ainda assim, a Nigéria segue em frente, tentando equilibrar culturas, crenças, línguas e interesses muito diferentes dentro de um mesmo território. E, apesar de todos os desafios, o país continua sendo um dos mais influentes e vibrantes do continente africano. Número 3. População. Agora que você já viu um pouco da história da Nigéria, é hora de conhecer o que torna esse país realmente especial: o seu povo. A Nigéria não é só o país mais populoso da África, é uma verdadeira potência demográfica global. Hoje, são mais de 220 milhões de pessoas vivendo lá, o que faz dela a 7ª nação mais populosa do planeta. Mas as projeções indicam que, até o ano de 2050, a Nigéria pode ultrapassar até mesmo os Estados Unidos, chegando perto dos 400 milhões de habitantes. Só que o mais interessante não são só os números, é a diversidade incrível dessa população. São mais de 250 grupos étnicos convivendo em um único território, cada um com sua língua, seus costumes e suas tradições. Os maiores grupos são os Hausás e os Fulanis, no norte, os Yorubás, no sudoeste, e os Ibos, também chamados de Igbos, no sudeste. Além deles, existem dezenas de outros povos espalhados por todo o país. Toda essa mistura se reflete também na língua. Embora o inglês seja o idioma oficial, herança do período colonial, estima-se que existam mais de 500 línguas diferentes faladas em território nigeriano. Algumas, como o Hausa, Yorubá e Ibo, são faladas por milhões de pessoas, outras por apenas algumas centenas. Nas grandes cidades, surgiu uma espécie de língua comum, chamada Pidgin English, um inglês simplificado, cheio de gírias e expressões locais. Frases como "How you day", que significa "Como você está?", ou "I no sabi", ou "Eu não sei", fazem parte desse dialeto que mistura inglês com expressões locais. Outro dado curioso, cerca de 70% da população tem menos de 30 anos. Isso explica a energia contagiante que se sente em lugares como Lagos, uma cidade que cresceu tanto que virou uma megalópole. Lá, o que não falta é movimento, tecnologia, moda, música e criatividade em todo canto. Número 4. Cultura. Se tem uma área em que a Nigéria brilha sem esforço, é na cultura. Música, literatura, cinema, moda, tudo ali pulsa com criatividade e impacto global. Na música, o destaque começa com Fela Kuti, criador do Afrobeat, um estilo que mistura ritmos africanos com jazz e funk, sempre com letras politizadas. Hoje, essa base evoluiu para os Afrobeats modernos, que dominam as paradas. Artistas como Burna Boy, Wizkid, Davido e Tiwa Savage estão entre os maiores nomes da música pop global. Cantam com Beyoncé, fazem turnê na Europa e arrastam multidões. Na literatura, a Nigéria já deu ao mundo Chinua Achebe e Wole Soyinka, este último, o primeiro africano a ganhar o Nobel de Literatura. E então, temos Nollywood, a indústria cinematográfica nigeriana, um fenômeno cultural incrível. Com início modesto nos anos 90, usando equipamentos básicos e orçamentos mínimos, Nollywood cresceu até se tornar a segunda maior indústria cinematográfica do mundo em número de produções. Os filmes, cheios de drama, comédia e religiosidade, fazem sucesso em toda a África e entre comunidades africanas espalhadas pelo mundo. Um verdadeiro fenômeno. Número 5. Tradições e costumes. A Nigéria é um tesouro de tradições e costumes que refletem a diversidade extraordinária de seus povos. Cada grupo étnico traz consigo um universo de práticas culturais, rituais e celebrações
que formam um mosaico cultural impressionante. Entre os Yorubás, no sudoeste, os festivais são um espetáculo à parte. O mais famoso é o Festival de Osun, em Osogbo, que reúne milhares de devotos vestidos de branco para celebrar a deusa das águas e da fertilidade. Eles caminham até o bosque sagrado, fazem oferendas, e tudo é acompanhado de música, dança e cerimônias conduzidas por sacerdotisas em transe. No norte, onde a maioria da população é muçulmana, o destaque vai para o Festival de Durbar. Durante o Eid al-Fitr, cavaleiros desfilam com roupas vibrantes em cavalos enfeitados, prestando homenagem aos emires locais. É uma tradição que mistura fé, história e orgulho regional. No sudeste, entre os Ibos, o Festival do Novo Inhame marca o início da colheita do principal alimento local. Mas ninguém toca no inhame novo antes da cerimônia de agradecimento aos ancestrais. Só depois vem a música, a dança e os banquetes. Em todo o país, a tradição de contar histórias continua forte. Os griots, contadores orais, são guardiões da memória cultural e hoje contam suas histórias também pela internet, rádio e TV. As histórias também se mantêm vivas. Os griots, contadores tradicionais, seguem transmitindo lendas e sabedoria oral. Agora não só nas praças, mas também no rádio, na televisão e nas redes sociais. Até nos mercados, tradição e convivência andam juntas. Em cidades como Kano ou Ibadan, negociar não é só falar de preço, é criar relação. A barganha vira ritual. E tudo isso ainda se reflete nos modelos de família, onde é comum tios, tias e vizinhos cuidarem dos filhos uns dos outros. Um verdadeiro sistema coletivo de criação. Esse sistema cria redes de apoio social resistentes e demonstra o provérbio africano: é preciso uma aldeia para criar uma criança. Mas se tem uma tradição que realmente surpreende quem chega de fora, são os funerais. E não é exagero dizer que, em algumas regiões, se despedir de alguém pode ser mais luxuoso que muitos casamentos. Número 6. Funerais de luxo. Na Nigéria, até a hora da despedida pode ser marcada por tradição, festa e, em alguns casos, por muito luxo. A forma como um funeral acontece por lá depende bastante da religião, da região e da cultura da família envolvida. A maioria dos nigerianos segue o cristianismo ou o islamismo. Ambas as religiões têm rituais diferentes, mas compartilham uma crença comum: a de que a alma do falecido segue uma nova jornada. Em muitos casos, acredita-se também na reencarnação, principalmente entre cristãos do Sul, e que a pessoa pode retornar à Terra como neto ou sobrinho de alguém da família. Em funerais cristãos, é comum ver festas com música, danças, roupas coloridas e bastante comida. Sacrificar animais como cabras ou galinhas para alimentar os convidados também faz parte de muitas cerimônias, especialmente em áreas rurais. Já os muçulmanos costumam enterrar o corpo o mais rápido possível, sempre virado em direção a Meca, seguindo as tradições islâmicas. Mas talvez o que mais chame a atenção para quem vem de fora são os funerais de luxo. Em algumas regiões, algumas famílias acreditam que a pessoa deve levar consigo, para o outro mundo, os mesmos confortos que tinha em vida. E eles levam a sério isso. Em 2018, por exemplo, um empresário enterrou o pai dentro de um BMW novinho, avaliado em mais de $100 mil. O carro foi baixado no túmulo como se fosse um caixão de luxo. Mas ele não foi o único. E em 2014, outro funeral virou notícia internacional. O corpo foi sepultado dentro de um Hummer Zero, junto com mais de $10 mil. Alguns nigerianos, por sua vez, enterram as pessoas de acordo com seu gênero. Os homens são enterrados voltados para o leste, para que vejam o nascer do sol, enquanto as mulheres são enterradas voltadas para o oeste, para que vejam o pôr do sol e possam preparar o jantar para o marido na próxima vida. Entre crenças, símbolos e exageros, o funeral na Nigéria é tudo, menos comum.
Número 7. Gastronomia. Tá na hora da parte mais saborosa dessa viagem, a comida. E quando o assunto é culinária, a Nigéria dá um show. O prato mais famoso é o jollof rice, um arroz vermelho cozido com tomate, pimenta e temperos fortes. É tão popular que virou motivo de disputa entre países da África Ocidental, como Gana e Senegal. Cada um jura que faz a melhor versão. Mas o jollof nigeriano se destaca pelo sabor defumado e aquele toque apimentado que não passa despercebido. Outro clássico é o fufu, uma massa elástica feita com inhame, mandioca ou banana da terra. Ele acompanha os ensopados que por lá são chamados de soups, mesmo sem serem sopas do jeito que a gente conhece. E tem que comer com a mão. Faz uma bolinha com o fufu, aperta com o dedo e usa como colher natural. E esses soups são uma atração à parte. Tem o egusi soup, com sementes de melão moídas, folhas verdes e carne ou peixe. O efuriro, típico dos iorubás, leva espinafre africano e um tempero fermentado chamado locust bean. E no delta do Níger, o favorito é o banga soup, feito com polpa de dendê e sabor levemente adocicado. Nas ruas, a comida de rua é parte da rotina. Os mais famosos são o suya, espetinho de carne coberto com amendoim moído e especiarias, o akara, bolinho frito de feijão fradinho, e o puff puff, uma massinha doce parecida com sonho. Tem ainda as sopas amargas, como o oha soup, que além de sabor marcante, são valorizadas por suas propriedades medicinais. E na hora de beber, não faltam opções locais. O zobo, que é feito de hibisco, o kunu, feito de cereais, e o fura da nono, com iogurte azedo. Na categoria alcoólica, o vinho de palma, seiva fermentada extraída da palmeira, tem um papel importante em cerimônias tradicionais, especialmente casamentos. Número 8. Desafios e superações. Como qualquer país grande e diverso, a Nigéria tem seus próprios desafios. Um deles é o equilíbrio religioso. No norte, a maioria da população é muçulmana. No sul, predomina o cristianismo. E ainda existem muitas comunidades que seguem religiões tradicionais africanas. Com tanta diversidade, tensões ocasionais acontecem, principalmente quando questões políticas se misturam com fé. Outro problema está no meio ambiente. No delta do Níger, por exemplo, décadas de extração de petróleo deixaram marcas profundas, vazamentos, rios contaminados e comunidades que convivem com poluição há gerações. Por lá, movimentos locais vêm exigindo justiça ambiental e compensações das grandes empresas. A segurança também preocupa em algumas regiões, especialmente no Nordeste, onde grupos armados já causaram destruição e deslocamentos. Mas é importante dizer, essas áreas são localizadas. A maior parte do país segue vibrante, ativa e acolhedora. No campo social, ainda há muito a avançar. Educação de qualidade e acesso à saúde não chegam a todos da mesma forma. Nas zonas rurais, os serviços são limitados. Mas há projetos importantes surgindo, desde ONGs que criam escolas móveis, até startups que levam energia solar e consultas médicas por aplicativo. E é aí que entra o grande diferencial da Nigéria, seu povo. Criativo, determinado, cheio de energia. Em meio às dificuldades, surgem soluções caseiras, negócios inovadores e ideias que se espalham pela África inteira. Com uma população majoritariamente jovem, cheia de talento e ambição, a Nigéria tem tudo para crescer ainda mais. E, apesar das manchetes negativas que às vezes aparecem, basta olhar mais de perto para ver um país que pulsa, se reinventa e continua escrevendo sua própria história, do jeito nigeriano, com força, ritmo e muita criatividade. E aí, qual dessas curiosidades sobre a Nigéria mais te surpreendeu? Foi o tamanho da população, os antigos impérios, os pratos apimentados ou os funerais com carros de luxo? Se você curtiu esse mergulho pela cultura, história e contrastes desse gigante africano,
Aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse, cheios de histórias que não aparecem nas manchetes, mas que revelam o mundo de verdade. Ativa o sininho também para não perder os próximos episódios do nosso belo mundo. Ainda tem muita viagem pela frente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.